Olá! A Lei Paulo Gustavo, junto com a Prefeitura Municipal de Mococa, vai proporcionar ao projeto Restaurarte a elaboração de um vídeo para mostrar a restauração da imagem de Cristo do Museu de Arte Sacra de Mococa, pelo artista Francisco Arrigoni, evidenciando a importância de investir na recuperação e preservação do patrimônio histórico da cidade. O objetivo desse vídeo é levar a mensagem do culto à história e a sensibilização das pessoas e empresas a abraçar essa ideia e colocar Mococa como uma grande preservadora do seu rico patrimônio. Assim, vamos dar então início à restauração dessa imagem em sequência e vocês vão ter sempre uma definição do que vai ser feito nesse restauro. Olá, uma boa noite a todos. Aqui é Francisco Arrigoni, da Galeria de Arte Arrigoni, artista plástico, restaurador, assessorado pelo Macister, também artista plástico e videomaker, e amparados pela Lei Paulo Gustavo, que veio proporcionar exatamente o que nós precisávamos para proceder à restauração desse Cristo crucificado da época de 1700 a 1800. Ele é todo em madeira maciça, mas foi, com o tempo, atacado por cupins. E foi feito, então, já um trabalho de eliminação dessas térmites, e agora, então, vai se proceder à recomposição de toda a parte madeira, né? Isso vai ser feito tudo com madeira maciça, cobrindo todas as falhas, e depois de todo esse trabalho, inclusive, nós tivemos este problema, né? Os cupins danificaram a ponto de quebrar a perna. Depois de todo esse trabalho, nós vamos proceder também ao processo de carnação, que é a repintura da imagem, mas procurando sempre, processo de restauração procura sempre não tirar a originalidade da peça. Então, nós não podemos confundir restauração com conserto, tá? O restauro deve agredir minimamente a peça que está sendo restaurada. Isso em qualquer coisa. Uma tela a óleo, acrílico, uma imagem, uma estátua, uma escultura, qualquer coisa que se vá restaurar, precisa-se realmente ter essa atenção. Procurar os materiais certos e não danificar as características da imagem. Nós não podemos agredir esses pontos. E também evidenciando que restauro é preservação de cultura. Então, o nosso maior objetivo nesse vídeo é exatamente isso, incentivar o amor pelo restauro, tá? E isso vai ser feito, então, ao longo de um período, né? Vai ser totalmente feito todo esse processo, todo esse trabalho e mostrado, então, nesse vídeo em todos os detalhes. Continuando com o nosso trabalho de restauro desta imagem, nós vemos que o verso da imagem já foi calafetado nos furos, nos buracos, nas falhas que tinha. Agora já foi iniciado o processo de lixação e ainda vai ser feito todo um trabalho de lixa mais grossa, lixa mais fina, calafetação de toda essa parte onde a pintura se encontra bastante craquelada, porque com o tempo é lógico que existe um craquelamento. Então, aqui já está tranquilo. À frente, nós já fizemos a calafetação das partes maiores, os buracos maiores. Ainda
vamos trabalhar toda essa parte de pele, né, que vai ter que ser eliminado todos esses craquelados, essas trincas, todas elas vão ser colocadas em ordem para depois ser feita a pintura, a carnação da imagem, como a gente fala. A partir daqui, o que vai ser trabalhado? Podemos começar com o trabalho de aplicação de uma pequena camada de gesso. Isso parece incrível, mas o ideal é trabalhar com os dedos para a gente sentir aonde tem as falhas, né? Vocês podem ver que onde tem cracos, o gesso está entrando. A partir daqui, onde eu lixar, né, ele já vai dar a textura de pele novamente, né? Aqui nós vamos ter todo esse processo na imagem praticamente toda, né? Porque ela está bastante danificada nesse sentido, no processo de carnação. O processo acarnação é exatamente o trabalho de pintura da imitação da pele, né? E ela deve ser realmente perfeita. Principalmente nessa imagem do Cristo crucificado, que nós temos tanto a pele normal, como nós temos em pontos pele necrosada, né? Então nós temos hematomas, nós temos vários pontos de derramamento de sangue, tudo bem, né? Então nós temos que trabalhar todos esses efeitos para que essa imagem volte a ser como ela era originalmente, né? Então nós vamos trabalhar fazer todo esse processo de encalafetação, né? Isso, depois de seco, vai ser lixado com várias texturas de lixa, tá? Praticamente a partir da lixa 120 e até a lixa 600, mais ou menos, para dar uma textura muito fina nessa pele, né? Nós temos que ter uma superfície muito, muito, muito lisa. Em seguida ao processo de lixação, para que essa imagem fique pronta para pintura, nós temos também que depois fazer o isolamento do gesso. Nós temos que praticamente selar esse gesso para depois trabalhar com toda a pintura, né, com as várias camadas de tinta e novamente trazer essa imagem à vida, tá? Então, por hoje, nós vamos parar nesse ponto, porque agora ela vai ficar em período de secagem totalmente, né? E em seguida também, terminando essa parte, nós já vamos trabalhar a junção da perna que está danificada. Certo. Bom, continuando essas etapas, nós vamos ter que colocar essa perna no lugar. Essa perna, inclusive, falta um bom pedaço. Esse pedaço vai ter que ser feito com enchimento de madeira. E aí, então, nós vamos mostrar na próxima etapa, como que nós vamos fazer a junção e enchimento dessa perna com a madeira maciça. Continuando com o nosso projeto de restauro, hoje nós vamos fazer a ligação da perna, né, que estava totalmente danificada. Nós fizemos já a junção aqui do pé, prendendo para dar alinhamento e sempre trabalhando com a questão de madeira e cola, né? Sempre usando pedaços de madeira. Então nós vamos embutir aqui esse pedaço que ele vai ser enxertado praticamente
né? E aí passando a trabalhar com os pedaços de madeira, né? Enchendo esse espaço, digamos assim, deteriorado, né? Para poder dar sustentação a toda essa perna. Porque como ela foi desligada, então nós temos o problema de que ela tem que ser novamente colocada em ordem, né? Então, o primeiro trabalho é realmente encher de pedaços de madeira, né? Sempre madeira e cola até chegar à superfície. Esse está um pouco grande, nós vamos trocar até chegar à superfície, que depois então é trabalhado o gesso de restauro, né? Então aqui nós vamos preenchendo tudo com a cola, pedacinhos de madeira, para dar realmente firmeza a essa perna, né? Ela tem que ficar totalmente, digamos assim, totalmente montada, né, e firme, né, para não ter problema depois de ruptura, trincas e daí para fora, né? Nós não podemos deixar que isso depois aconteça. Então aqui, sempre trabalhando, nós vamos trabalhar a parte de cima, né? Não, porque depois nós temos que deixar tudo isso secando para poder fazer a parte inferior, né? Nós vamos só embutir alguns pedaços na parte inferior para dar realmente sustento a esse trabalho. O trabalho de restauro realmente é um trabalho, nesse caso, é um trabalho de formiguinha, porque a gente nunca sabe até que ponto que a peça está danificada. Então, muitas vezes, a gente pensa que é, digamos, um ponto mais simples e se torna um ponto realmente mais complicado. Então, sempre trabalhando com pedaços de madeira, com cola, né? Nós não podemos deixar vãos, né, nesses intervalos entre as madeiras, né? Isso é uma coisa que tem que ser feita realmente com uma certa consciência, porque senão a gente não vai conseguir chegar a um determinado ponto de trabalho realmente eficaz. Então, nós vamos procurando sempre fechar o máximo possível esses pontos danificados, né, pelos cupins. Então, fechando totalmente esses espaços, para a gente não ter problema depois futuros de exatamente trincas e daí para fora, né? Porque isso pode totalmente, vamos dizer assim, inutilizar todo o trabalho que foi feito, né? Então aqui depois vai ser feito todo o trabalho de recomposição, né? Para poder fazer depois a parte de carnação. Carnação é toda a parte de pintura, né? Nós temos que deixar totalmente em ordem, porque a parte de pintura depois é super delicada. Nós temos que deixar essa obra o mais perfeito possível. Aqui então nós vamos trabalhando
com os pedacinhos de madeira. Nós estamos trabalhando com uma cola de alta resistência para que isso venha a dar uma boa firmeza a toda a nossa composição. Principalmente nesse caso, em que a perna foi muito danificada. Nós ficamos praticamente sem apoio, totalmente aberto, totalmente desligada do restante do corpo. Então, isso realmente é um caso bem ruim no caso do restauro, mas é totalmente possível, totalmente viável se fazer a restauração. O processo de restauro realmente tem muito a ver com a questão preservação. Então, o que se quer mostrar com todo esse trabalho é realmente isso. Vale a pena restaurar. Vale a pena pegar peças, pegar obras, pegar telas, imagens, estátuas e aquarelas e fazer o processo de restauro. Que tenha simplesmente um valor sentimental ou um valor também de coleção, um valor financeiro muito alto, de colecionadores, leilões, daí para fora, é sempre muito intensa a questão restauro. E a questão restauro tem que ser consciente. Nós vamos procurar deixar essa obra totalmente refeita, para que ela dure mais um bom tempo, que ela possa ser apreciada, e no seu devido lugar. Por enquanto, esse trabalho vai ter que ficar agora esperando a secagem. Então, já fizemos esse religamento, aqui ela já está fixada, e agora, então, nós vamos deixar toda essa parte secando, depois inverter e fazer a parte inferior, a parte posterior da perna. Tá? Então, por enquanto, agora, esse é o trabalho que vai ser feito. Depois vem todo o processo de lixação, o processo de impermeabilização e depois, então, a repintura ou carnação. Bom, terminado todo o processo de recomposição da imagem, todos os problemas que ela tinha, nós passamos à carnação. Carnação o que é? É a repintura da imagem. Esse processo nós utilizamos, depois de terminado o reparo, nós usamos um selante e estamos trabalhando com tinta a óleo, tinta a óleo para tela. Por quê? É uma tinta muito mais resistente, e, digamos assim, muito mais tranquila para se trabalhar com o processo de restauro. Nós estamos trabalhando com secante, o secante de cobalto, porque ele vai apressar a secagem e, ao mesmo tempo, ajuda na colocação da tinta. Esse processo de pintura, normalmente, tem como que se fala? A gente tem que trabalhar com uma certa margem, porque pode precisar, em pontos, de 2 até 3 demãos de tinta. Isso a gente tem que esperar um tempo de secagem, com o secante, normalmente, em torno de 10 a 15 dias. E esse tempo de secagem é muito importante para se trabalhar, porque senão, se eu vou trabalhar antes de uma pré-secagem, pelo menos, o que vai acontecer? Eu vou arrastar a tinta com a tinta nova que eu jogo em cima, porque ela ainda não está
totalmente seca. Esse processo realmente tem que ser feito por etapas. Aqui nós vamos trabalhando essa sombra praticamente tem que ser trabalhada em cima da tinta molhada, porque senão nós não temos a esfumatura da tinta. E essa é uma grande vantagem da tinta óleo, porque nós podemos esfumar essa tinta, né, sem preocupação nenhuma. Aqui nós já fomos fazendo a sombra e também trabalhando, né, esses hematomas, né, que foram produzidos com a flagelação, né? E com isso a imagem tem que ter um realismo, né? Ela tem que refletir praticamente a imagem real do que aconteceu com o Cristo que a gente está recuperando. Aqui agora, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é esperar a secagem, vira-se a imagem e aí vamos trabalhar toda a parte rosto, toda a parte frontal da imagem, que é praticamente o mais importante, né? E se tem que trabalhar com bastante cuidado, com bastante carinho, para essa imagem novamente refletir o que ela tem que realmente ser mostrada. Mostramos como é feito o processo de pintura, ou carnação, como se chama em processos de restauro. Esse Cristo, então, já está totalmente pronto, restaurado, eliminado todos os problemas que ele tinha, e agora já está pronto, volta para o seu espaço no Museu de Arte Sacra de Mococa, onde vai estar exposto para a visitação de toda a cidade. Também nós queremos enfatizar o fato de que restaurar é ter conhecimento de passado, presente e futuro. Isso é um trabalho que se coloca sempre à frente de tudo o que possa ser restaurar para ter memória. Obrigado.